Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar essa revisão sobre a parte da eletrodinâmica. Agora vamos entrar um pouquinho na questão de circuitos elétricos. E a primeira associação que a gente vai brincar, no caso, é a associação em série. Nesse probleminha, a gente traz uma questãozinha aqui bem bacana para a gente relembrar praticamente todas as partes de um circuito em série que a gente tem que lembrar, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né? Ele fala que nós temos dois resistores de resistências elétricas, respectivamente, 4 ohms e 6 ohms. Ao serem associados em série, então se é em série, lembra, com um fio apenas, né, um ligado no outro, eles são percorridos por uma corrente elétrica de 2 A. Então ele me deu quanto vale cada resistência, no caso R1 e R2, e ele fala que está ligado em série. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer, no caso, é ligar essa brincadeira aí, né? Então, lembra, a gente simboliza uma resistência por isso aqui. Então, a gente pega um R1, por exemplo, pegamos aqui, sei lá, o R2, vamos ligar isso aí, por exemplo, numa bateria ou num gerador. Então, aqui estamos ligando aqui no gerador. Então, o símbolo de um gerador é esse cara aqui, né? Barrinha e a barrona. Vamos falar aqui, por exemplo, que aqui é R1, vamos falar aqui de R2. Ele fala também para a gente o que, né? Que a corrente elétrica que passa aqui pelo circuito é 2 A. Né? Então, é assim que a gente liga dois resistores em série, né? E no item A ele quer saber o que, né? Então, no item A ele quer saber qual que é a resistência equivalente aqui do circuito. Lembrando que para você achar a resistência equivalente ou tal do REC, basta fazer o quê? Basta fazer a somatória de quem? A somatória das resistências. Então, bem simplesinho, aqui não requer nada muito complexo do aluno, de vocês no caso. Então, se R1 vale quanto, né? Então, aqui no caso, vamos colocar aqui valores. R1 vale 4 ohms, aqui no caso o R2 vale 6 ohms. Então ele quer saber, aqui no caso, basta somar as resistências, 4 mais 6. Então vai ficar R1 mais R2, bem sossegado, meu velho. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 10 ohms. Então a resistência equivalente do circuito inteiro é 10. E o que significa resistência equivalente? Lembra? Eu posso trocar aqueles dois por um, que equivale aos dois, ou seja, esse valor de resistência que a gente pode trocar vale 10. Né? Então, questão bem tranquilinha. Né? No item B. No item B, ele quer saber qual que é a DDP que a associação está submetida, ou seja, qual que é a tensão aqui que eu liguei esses equipamentos aqui no caso, essas duas resistências. Então aqui basta aplicar a primeira lei de Ohm, lembra? Uri. Né? Então a gente vai aplicar aqui Uri para calcular aqui no caso a tensão que esses dois elementos foram submetidos. Então a tensão aqui no caso, como a gente está achando a tensão total, vou até colocar aqui, ó, tensão total, o tesão, a gente tem que pegar a resistência total, que é quem? Que é o tal do REC, vezes quem? Vezes a corrente. Toda vez que eu quiser calcular a tensão total de um circuito, eu tenho que pegar todo mundo. Então, todo mundo é quem? É o REC, a resistência total do circuito, né? Então, aqui no caso, a tensão total vai ficar como? A resistência equivalente que acabamos de achar vale 10, a corrente elétrica que passa no circuito, ele falou que vale 2 A, que é o I, então vai ficar, a tensão aqui total vai ficar 20 volts, né? 10 vezes 2 fica 20, então a tensão é 20 volts aí, aqui no gerador aqui, ou na pilha, enfim, ou bateria aqui do circuito, né? Ah, já no item C, ele quer saber o quê? No item C, ele quer saber qual que é a tensão em cada resistor. Eu vou até aqui desenhar de novo esse negócio para a gente frisar bem essa parte. Então, lembrando que em circuito em série, a tensão elétrica ela divide para cada elemento do circuito, lembra? Então, aqui, por exemplo, vou até colocar aqui em uma outra cor, vamos colocar aqui em preto. Então, aqui, por exemplo, vai ter uma tensão, aqui vai ter uma tensão 1, né, submetida ao R1, e aqui vai ter uma tensão 2, né, submetida no caso aqui no R2. E aqui no caso a gente percebe que está passando uma corrente elétrica que ele nos deu, que é de 2. Então aqui, esse cara aqui vale 4 ohms, né? Esse R1, e aqui o R2 vale 6 ohms. Então, para a gente calcular a tensão 2, mesma coisa. Taca a URI à vontade, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Então, se eu aplicar a URI ali para esse elemento, só tem que tomar cuidado que se eu estou aplicando a tensão só aqui, eu tenho que pegar apenas aquela resistência, ou seja, vou pegar apenas o R1. URI, então, tensão, resistência vezes corrente. Então a tensão vai ficar como, né? A resistência vale 4, a corrente elétrica aqui vale quanto? Vale 2.
Portanto, isso vai dar 8 volts, tá? Para achar a tensão 2, vou fazer a mesma coisa, tomando cuidado que se a tensão 2 está aplicado só nessa resistência, então vou pegar apenas o R2, né? Então, R2 vezes o I. Então, tensão 2 vai ficar como? O R2 vale 6 e a corrente elétrica é a mesma, né? A corrente elétrica vale 2 amperes. Então, lembro também que em série a corrente elétrica que entra é a mesma que sai. Então, se aqui está entrando 2 amperes, aqui passa 2 amperes, aqui passa 2 amperes, sai 2 amperes. Né? Então, aqui a tensão elétrica vai ficar 6 vezes 2, que vai dar 12 volts. Então, aqui é 8 volts, aqui é 12 volts. Só para a gente brincar, se eu somar essa voltagem mais essa voltagem, tem que dar quem? Tem que dar a voltagem total. Se eu somar 8 com 12 dá quanto? Dá 20. Né? Então tá certo, ó, 20 é a tensão total que a gente tinha feito lá no item B. Tá bom? Então, probleminha só para a gente relembrar aqui as propriedades do circuito em série, né? Como é que a gente monta um circuito em série, como é que a gente calcula a resistência equivalente do circuito em série, a tensão total e lembrar que a tensão divide para cada elemento quando eles estão em série. Né? Isso é importante da gente lembrar. Tranquilinho?